Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor e youtuber. E hoje, em mais um vídeo de leitura literária e histórica aqui do meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, eu trago para vocês fragmentos do livro Uma História Cultural da Rússia, de 2002, e que conta com a autoria do historiador de origem britânica Orlando Figet. Sem mais então, passemos a palavra a Orlando Figet para entrarmos em contato com uma história cultural da Rússia. Em Guerra e Paz, de Tolstói, há uma cena famosa e adorável em que Natasha Rostova e o irmão Nikolai são convidados pelo tio, como Natasha o chama, a ir à sua cabana simples de madeira no fim de um dia de caçada na floresta. Lá mora o tio, um oficial reformado do exército, excêntrico e de coração nobre, com a empregada doméstica Anísia, serva robusta e bonita de sua propriedade que, como fica claro pelos olhares ternos do velho, é sua esposa extraoficial. Anísia traz uma bandeja carregada de petiscos russos feitos em casa. Picles de cogumelo, bolos de centeio com creme de leite, compotas de mel, hidromel borbulhante, aguardente de ervas e vários tipos de vodka. Depois de comerem, a melodia de uma balalaica se torna audível, vinda do quarto dos servos caçadores. Não é o tipo de música de que uma condessa gostaria, uma simples balada pastoril. Mas ao ver como a sobrinha se comove com ela, o tio pede o violão, tira o pó e, com uma piscadela para Anísia, começou a tocar com o ritmo preciso e acelerado de uma dança russa, a conhecida canção de amor Lá Vem uma Donzela pela Rua. Embora Natasha nunca tivesse escutado, essa canção popular provoca um sentimento desconhecido no seu coração. O tio canta como os camponeses, com a convicção de que o significado está nas palavras e que a melodia, que existe apenas para enfatizá-las, vem de si mesma. Para Natasha, esse modo direto de cantar dá ao ar o encanto simples do canto dos pássaros. O tio a chama para participar da dança camponesa. Então, agora, sobrinha! Exclamou, acenando para Natasha com a mão que acabara de tocar um acorde. Natasha tirou o chale dos ombros, correu para encarar o tio e, com as mãos na cintura, fez também o movimento com os ombros e assumiu uma postura. Onde, quando e como essa jovem condessa, educada por uma governanta francesa émigrée, ou seja, emigrada, embebeu-se daquele espírito no ar russo, que respirava e obteve aqueles modos que o pas de châle, seria de supor, há muito teria apagado. Mas aqueles eram o espírito e os movimentos russos inimitáveis e impossíveis de ensinar que o tio esperara dela. Assim que ela assumiu a pose e sorriu triunfante, com orgulho e alegria marota, o temor que a princípio tomara conta de Nikolai e dos outros de que talvez ela não agisse de modo correto se desfez, e todos já a admiraram. Ela agia de modo correto com tamanha precisão, com precisão tão completa que Anísia Fyodorovna, que imediatamente lhe entregara o lenço de que precisaria para a dança, tinha lágrimas nos olhos, embora risse ao observar essa condessa esguia e graciosa, vestida de sedas e veludos e tão diferente dela, que ainda era capaz de entender tudo o que estava em Anísia e no pai, na mãe, na tia de Anísia e em todos os homens e mulheres russos. O que permitiu a Natasha captar tão instintivamente o ritmo da dança? Como pôde entrar tão facilmente nessa cultura de aldeia, da qual, pela educação e pela classe social, estava tão afastada? Devemos supor, como Tolstói nos pede nessa cena romântica, que uma nação como a Rússia pode se manter unida pelos fios invisíveis de uma sensibilidade nativa? A pergunta nos leva ao centro desse livro. Ele se denomina uma história cultural.
Porém, os elementos de cultura que o leitor aqui encontrará não são apenas grandes obras criativas como Guerra e Paz, mas também artefatos, desde os bordados populares do chale de Natasha às convenções musicais da canção camponesa. E são evocados não como monumentos à arte, mas como impressões da consciência nacional que se misturam à política e à ideologia, aos costumes e crenças sociais, ao folclore e à religião, aos hábitos e convenções e a todo o resto do bric-a-brac mental que constitui uma cultura e um modo de vida. Não é argumento meu que a arte possa servir ao propósito de uma janela para a vida. A cena da dança de Natasha não pode ser abordada como registro literal da vida, embora as lembranças desse período mostrem que houve mesmo mulheres nobres que captaram dessa maneira as danças de aldeia. Mas a arte pode ser vista como um registro da crença, nesse caso, o anseio do escritor por uma comunidade ampla com o campesinato russo que Tolstói dividia com os homens de 1812, os nobres e patriotas liberais que dominam as cenas públicas de guerra e paz. A Rússia convida o historiador cultural a sondar debaixo da superfície da aparência artística. Nos últimos 200 anos, as artes na Rússia serviram de arena para o debate político, filosófico e religioso, na ausência de parlamento e de imprensa livre. Como escreveu Tolstói em Algumas Palavras sobre Guerra e Paz, as grandes obras artísticas em prosa da tradição russa não foram romances no sentido europeu. Elas foram imensas estruturas poéticas para a contemplação simbólica, não muito diferentes dos ícones, laboratórios para testar ideias. E, como a ciência ou a religião, eram movidas pela busca da verdade. O tema abrangente de todas essas obras era a Rússia, o seu caráter, a sua história, os seus costumes e convenções, a sua essência espiritual e o seu destino. De forma extraordinária, talvez exclusiva da Rússia, a energia artística do país foi quase inteiramente dedicada à busca da compreensão da ideia da sua nacionalidade. Em lugar nenhum, o artista foi mais sobrecarregado com a tarefa da liderança moral e da profecia nacional, nem mais temido e perseguido pelo Estado. Alienados da Rússia oficial pela política e da Rússia camponesa pela educação, os artistas russos tomaram a si criar uma comunidade nacional de valores e ideias por meio da literatura e das artes plásticas. O que significava ser russo? Qual era o lugar e a missão da Rússia no mundo? E onde estava a Rússia verdadeira? Na Europa ou na Ásia? Em São Petersburgo ou em Moscou? No Império do Tsar ou na aldeia lamacenta de uma só rua onde morava o tio de Natasha? Estas eram as malditas perguntas que ocuparam a mente de todos os escritores, críticos literários e historiadores, pintores e compositores, teólogos e filósofos sérios na época de ouro da cultura russa, de Pushkin, de Alexander Pushkin a Boris Pasternak. São elas as perguntas que estão sob a superfície da arte nesse livro. As obras aqui discutidas representam uma história das ideias e atitudes, conceitos da nação pelos quais a Rússia tentou se entender. Se olharmos com atenção, elas podem se tornar uma janela para a vida íntima de uma nação. A dança de Natasha é uma dessas aberturas. No seu âmago é um encontro entre dois mundos inteiramente diferentes: a cultura europeia das classes superiores e a cultura russa do campesinato. A Guerra de 1812 foi o primeiro momento em que os dois se moveram juntos numa formação nacional. Movida pelo espírito patriótico dos servos, a aristocracia da geração de Natasha começou a se libertar das convenções estrangeiras da sua sociedade e buscar uma noção de nacionalidade baseada em princípios russos. Trocaram o francês que falavam pela língua nativa. Russificaram os costumes e vestimentas, os hábitos alimentares e o gosto na decoração de interiores. Foram ao campo aprender o folclore, a dança e a música camponesas, com a meta de criar um estilo nacional em todas as suas artes para alcançar e educar o homem comum.
E, como tio de Natasha, ou até mesmo seu irmão, no final de Guerra e Paz, alguns renunciaram à cultura da corte de São Petersburgo e tentaram adotar um estilo de vida mais simples, mais russo, ao lado dos camponeses das suas propriedades. A interação complexa entre esses dois mundos teve influência crucial sobre a consciência nacional e sobre todas as artes no século XIX. Essa interação é uma característica importante desse livro, mas a história que ela conta não pretende sugerir que a consequência foi uma única cultura nacional. A Rússia era complexa demais, socialmente dividida, politicamente diversificada, mal definida em termos geográficos e, talvez, grande demais para uma cultura única se passar por herança nacional. Em vez disso, a minha intenção é me rejubilar com a enorme diversidade de formas culturais da Rússia. O que torna tão esclarecedor o trecho de Tolstói é o modo como traz à dança tantas pessoas diferentes. Natasha e o irmão, a quem esse mundo estranho mas encantador da aldeia é subitamente revelado. O tio, que vive nesse mundo mas não faz parte dele. Anísia, que é aldeã, mas que também mora com o tio à margem do mundo de Natasha. E os servos caçadores e os outros servos domésticos, que observam sem dúvida com diversão curiosa e talvez com outros sentimentos também, a bela condessa executar a sua dança. A minha meta é explorar a cultura russa da mesma maneira que Tolstói apresenta a dança de Natasha, como uma série de encontros ou atos sociais criativos que foram realizados e entendidos de muitas formas diferentes. Ver uma cultura dessa maneira refratada é questionar a ideia de um núcleo puro, orgânico ou essencial. Não havia dança camponesa russa autêntica, do tipo imaginado por Tolstói. E, assim como a melodia que Natasha dança, a maioria das canções populares russas, na verdade, vinha das cidades. Outros elementos da cultura aldeã que Tolstói retratou podem ter chegado à Rússia vindos da estepe asiática, elementos importados pelos cavaleiros mongóis que dominaram a Rússia do século XIII ao XV e, depois, em sua maioria, se instalaram na Rússia como comerciantes, pastores e agricultores. O chale de Natasha, quase com certeza, era persa e, embora os chales camponeses russos entrassem na moda depois de 1812, os motivos ornamentais provavelmente derivavam de chales orientais. A balalaica descendia da dombra, instrumento de corda semelhante ao originário da Ásia Central, ainda amplamente usado na música cazaque, que chegou à Rússia ao século XVI. A própria tradição da dança camponesa russa derivava de formas orientais, na opinião de alguns folcloristas do século XIX. Os russos dançavam em fila ou círculos, e não em pares, e os movimentos rítmicos eram executados pelas mãos e ombros além dos pés, dando-se grande importância à dança feminina, com gestos sutis, como de boneca, e imobilidade da cabeça. Nada poderia ser mais diferente da valsa que Natasha dançou com o príncipe Andrei no primeiro baile. E imitar todos esses movimentos deve ter sido tão estranho para ela quanto, sem dúvida, pareceu à plateia camponesa. Mas, se não há cultura russa antiga a ser extraída dessa cena de aldeia, se boa parte de qualquer cultura é importada do exterior, então, em certo sentido, a dança de Natasha é o emblema da opinião a ser exposta nesse livro. Não há quintessência da cultura nacional, somente imagens míticas dela, como a versão de dança camponesa de Natasha. Meu objetivo não é desconstruir esses mitos, nem desejo afirmar, no jargão usado pelos historiadores culturais acadêmicos de hoje, que a nacionalidade da Rússia não passava de construção intelectual. Havia uma Rússia bastante real, uma Rússia que existia antes da Rússia europeia ou de quaisquer outros mitos de identidade nacional.
Havia a Rússia histórica da antiga Moscóvia, que fora muito diferente do Ocidente, antes que Pedro, o Grande, no século XVIII, a obrigasse a se adequar aos modos europeus. Durante a vida de Tolstói, essa velha Rússia ainda era animada pelas tradições da igreja, pelos costumes dos mercadores e boa parte da nobreza da terra e pelos 60 milhões de camponeses do império, espalhados em 500 mil de aldeias remotas pelas florestas e pela estepe, cujo modo de vida pouco mudara em séculos. São as batidas do coração dessa Rússia que reverberam na cena da dança de Natasha. E sem dúvida não foi fantasioso por parte de Tolstói imaginar que houvesse um senso comum que ligasse a jovem condessa a todas as mulheres russas e a todos os homens russos. Afinal, como esse livro buscará demonstrar, há um temperamento russo, um conjunto de crenças e costumes nativos, algo visceral, emocional, instintivo, passado de geração em geração, que ajudou a configurar a personalidade e a unir a comunidade. Esse temperamento fugidio se mostrou mais duradouro e mais significativo do que todos os estados russos. Ele deu ao povo coragem para sobreviver aos momentos mais sombrios da sua história e uniu os que fugiram da Rússia soviética depois de 1917. Meu objetivo não é negar essa consciência nacional, mas sim sugerir que a sua compreensão estava envolta em mitos. Forçadas a se tornar europeias, as classes instruídas ficaram tão alienadas da antiga Rússia, esqueceram por tanto tempo como falar e agir do modo russo, que na época de Tolstói, quando lutaram para se definir novamente como russos, elas foram obrigadas a reinventar aquela nação por meio de mitos artísticos e históricos. Redescobriram a sua russianidade por meio da literatura e das artes plásticas, assim como Natasha encontrou a sua russianidade por meio dos rituais da dança. Daí o propósito desse livro não ser simplesmente o desbancar desses mitos. Isso sim, explorar e dispor-se a explicar o poder extraordinário que esses mitos tiveram ao configurar a consciência nacional russa. Os principais movimentos culturais do século XIX foram todos organizados em torno dessas imagens fictícias de nacionalidade da Rússia. Os eslavófilos, com o seu mito acessório da alma russa, de um cristianismo natural do campesinato e o culto de Moscóvia como portadora de um modo de vida verdadeiramente russo, que idealizavam e puseram-se a promover como alternativa à cultura europeia adotada pelas elites instruídas desde o século XVIII. Os ocidentalistas, com o culto rival a São Petersburgo, aquela janela para o ocidente, com seus conjuntos clássicos construídos sobre terras pantanosas recuperadas do mar, símbolo da ambição iluminista e progressista de redesenhar a Rússia em bases europeias. Os populistas, que não estavam longe de Tolstói, com a noção do camponês como um socialista natural, cujas instituições aldeãs serviriam de modelo para a nova sociedade. E os citas, que viam a Rússia como cultura elementar da estepe asiática, que, na revolução que viria, varreria o peso morto da civilização europeia e criaria uma nova cultura na qual homem e natureza, arte e vida fossem um só. Esses mitos eram mais do que apenas construções de uma identidade nacional. Todos tiveram papel fundamental na configuração das ideias e alianças políticas da Rússia, assim como no desenvolvimento da noção de individualidade, desde as formas mais elevadas de identidade pessoal e nacional, até as questões mais cotidianas de vestimenta, comida ou a língua que se falava. Os eslavófilos servem de exemplo. Nas décadas de meados do século XIX, a sua ideia de Rússia, como família patriarcal de princípios cristãos autóctones, foi o núcleo organizador de uma nova comunidade política, cujos membros vinham da antiga nobreza das províncias, dos mercadores e da intelectualidade de Moscou, do sacerdócio e de determinados setores da burocracia estatal. A noção mítica de nacionalidade da Rússia, que uniu esses grupos, teve presença duradoura na imaginação política. Como movimento político, os eslavófilos influenciaram a posição do governo a respeito do livre comércio e da política externa, e a atitude da nobreza diante do Estado e do campesinato.
Como movimento cultural amplo, eles adotaram um certo estilo de fala e vestimenta, códigos distintos de comportamento e interação social, um estilo de arquitetura e decoração de interiores e uma abordagem própria da literatura e das artes plásticas. Tudo eram sapatos de casca de bétula trançada, casacos feitos em tear doméstico e barbas, sopa de repolho e kvass, casas de madeira com aparência folclórica e igrejas coloridas com cúpulas bulbosas. Com demasiada frequência, na imaginação ocidental, essas formas culturais foram percebidas como autenticamente russas. Mas essa percepção também é um mito. Vou tomar uma aguinha aqui, pessoal. O mito da Rússia exótica é uma imagem exportada primeiro pelos balés russos, com as suas versões exóticas da dança de Natasha, e depois configurada por escritores estrangeiros como Rilke, Thomas Mann e Virginia Woolf, que consideraram Dostoiévski o maior dos romancistas e espalharam versões próprias da alma russa. O mito que mais precisa ser refutado é o da visão da Rússia como exótica e distante. Os russos se queixam há muito tempo que os ocidentais não entendem a sua cultura, que veem a Rússia de longe e não querem conhecer suas sutilezas íntimas, como fazem com as Rússias do seu domínio. Embora em parte se baseie em ressentimentos e orgulho nacional ferido, a queixa tem as suas razões. Tendemos a consignar os artistas plásticos, escritores e compositores russos ao gueto cultural de escola nacional e julgá-los não como indivíduos, mas pelo modo como se adaptam a esse estereótipo. Esperamos que os russos sejam russos, que a sua arte se distinga facilmente pelo uso de termos folclóricos, cúpulas bulbosas, som de sinos e seja cheia de alma russa. Nada contribuiu mais para obscurecer o entendimento adequado da Rússia e de seu papel central na cultura europeia entre 1812 e 1917. Os grandes personagens culturais da tradição russa, Karamzin, Pushkin, Glinka, Gogol, Tolstói, Turgenev, Dostoiévski, Chekhov, Repin, Tchaikovsky, Rimsky-Korsakov, Diaghilev, Stravinsky, Prokofiev, Shostakovich, Chagall e Kandinsky, Mandelstam, Akhmatova, Nabokov, Pasternak, Meyerhold e Eisenstein não eram simplesmente russos, eram europeus também, e as duas identidades estavam entrelaçadas e, de várias maneiras, eram mutuamente dependentes. Por mais que tentassem, era impossível para russos como aqueles suprimir qualquer das partes da sua identidade. Para os russos europeus, havia dois modos bem diferentes de comportamento pessoal. Nos saraus e salões de baile de São Petersburgo, na corte ou no teatro, eles eram como il faut, como se deve. Exibiam os seus modos europeus quase como autores num palco público. Mas em outro plano, talvez inconsciente, e nas esferas menos formais da vida privada, prevaleciam os hábitos de comportamento russo nativo. A visita de Natasha à casa do tio descreve uma dessas mudanças. O modo como se espera que ela se comporte em casa, no Palácio Rostov, ou no baile onde é apresentado ao imperador, é diametralmente oposto a essa cena de aldeia, na qual a sua natureza expressiva tem rédea solta. Evidentemente, é o seu prazer gregário num ambiente social tão relaxado que se transmite na dança. Essa mesma sensação de relaxamento, de se tornar mais natural no meio russo, era compartilhada por muitos russos da classe de Natasha, inclusive o seu tio, ao que parece. As diversões simples da casa de campo, ou dacha, caçar na floresta, visitar a casa de banhos, ou o que Nabokov chamava de o esporte tipicamente russo do rodit pagribi, procurar cogumelos, eram mais do que o resgate de um idílio rural. Era uma expressão da russianidade. Interpretar hábitos como esses é uma das metas desse livro. Com o uso de artes plásticas, ficção, diários, cartas, memórias e literatura descritiva, esse livro busca aprender as estruturas de identidade nacional russa. Hoje em dia, identidade é uma palavra da moda, mas não significa muita coisa, a menos que se consiga mostrar como se manifesta no comportamento e na interação social.
A cultura não é formada apenas de obras de arte e discursos literários, mas de sinais, símbolos e códigos não escritos, rituais, gestos e atitudes em comum que firmam o significado público dessas obras e organizam a vida íntima de uma sociedade. Assim, o leitor encontrará aqui obras da literatura, como Guerra e Paz, entremeadas com episódios da vida cotidiana, infância, casamento, vida religiosa, reações à paisagem, hábitos de comer e beber, atitudes perante a morte, em que se possam discernir os contornos dessa consciência nacional. São esses os episódios nos quais podemos encontrar, na vida, os fios invisíveis de uma sensibilidade russa em comum, como Tolstói imaginou na famosa cena da dança. São necessárias algumas palavras sobre a estrutura do livro. Ele é a interpretação de uma cultura, não uma história abrangente. Portanto, os leitores e leitoras devem atentar que grandes personagens culturais talvez recebam menos do que valem as suas páginas. A minha abordagem é temática. Cada capítulo examina uma linha separada da identidade russa. Os capítulos avançam do século XVIII até o XX, mas as regras da cronologia estrita são quebradas em nome da coerência temática. Há 2 breves momentos, as sessões de encerramento dos capítulos 3 e 4, em que se atravessa a barreira de 1917. Quanto às outras poucas ocasiões em que períodos históricos, fatos políticos ou instituições culturais são tratados fora de sequência, dei algumas explicações para os leitores e leitoras sem conhecimento detalhado da história russa. Os que precisarem de mais informações podem consultar a cronologia. A minha história termina na era Brezhnev. Nela, a tradição cultural que o livro mapeia chega ao fim de um ciclo natural e o que vem depois pode ser o começo de algo novo. Finalmente, há temas e variações que reaparecem no livro inteiro, leitmotifs e linhagens como a história cultural de São Petersburgo e as narrativas familiares das 2 grandes dinastias nobres, os Volkonskis e os Sheremetyev. O significado dessas voltas e reviravoltas só será percebido pelo leitor e pela leitora ao final deste livro. Pessoal, essa foi a introdução formidável do livro Uma História Cultural da Rússia, de 2002, que conta com a autoria do historiador britânico Orlando Figet. Se vocês gostaram de mais esse vídeo de leitura literária e histórica aqui do meu canal, eu peço que vocês deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais, para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. Se é a primeira vez que você está chegando ao canal, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações e deixe o seu comentário aqui embaixo desse vídeo para eu poder conversar com você. E mais, se você gosta das minhas aulas ao vivo, das minhas resenhas de livros, das minhas resenhas de filmes e das leituras de Vassoler, eu peço que você considere a possibilidade de clicar nessa tecla aqui embaixo do vídeo chamada Seja Membro, para você se tornar um membro ou uma membro humanista do canal e apoiar o canal financeiramente para que nós continuemos a dar sequência a essa universidade aberta. Então até a próxima leitura literária, pessoal, e tchau, tchau!